Gostei de onde Deus me tirou. Hoje é um dia de homenagear as mães. Tinha uma verdade de Gravataí, minha mãe Gravataí, lá também. E como texto base, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Provérbios, 22, versículo 6. Amém? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Grandioso Deus, te agradeço, Senhor, essa oportunidade de estar nesse nome. Senhor, irmãos, pode sentar. A princípio, queria eu para ensinar as mães, claro, tantos filhos, futuras mamães atuais, praticamente não teria nada. Mas andei estudando algumas coisas nos dias de hoje. É um motivo de preocupação. Ensina a criança no caminho que deve andar. Hoje nós temos, nos nossos dias, 3 tipos de ensino. Ensino formal, não formal e informal. Ensino formal é o que é dado nas escolas. Aquele que tem professores formados, tem um currículo a seguir, e tudo mais esses caminhos aí que já são predestinados numa escola. O ensino informal é aquele ensino do dia a dia. Cada um aprende conforme a sua vivência. Se tu fica bravo, dá um soco na parede, vai descobrir que dói sua mão. Vai ficar na consciência, só, eu sei que eu não posso fazer isso. Seria esse o ensino informal, o ensino de vida, dia a dia que vai ensinar. Mas o ensino que eu gostaria de falar é o ensino não formal. O ensino que é dado pelas pessoas que têm mais conhecimento de vida, que vivem, né? Tem mais experiências. Não faz isso porque não é bom. Aí vai lá o Márcio e diz, não, vou fazer para ver o que dá, descobre que não é mesmo. Então, e esse ensino é um ensino que é aplicado pelas mães. Tem que ser aplicado por elas. A mãe, ela é a tutora oficial, né? A tutora principal da vida de um homem, de uma mulher. Tanto que é ela que carrega durante 9 meses uma criança e depois, durante a infância, ela passa o maior tempo ao lado daquela criança. Bom, na ciência, eles comprovaram que a criança, no período de gestação, ela escuta tudo que a mãe escuta. Ela presta atenção, tudo que a mãe escuta, ela escuta também. Então, automaticamente, se a mãe daquela criança conversar com ela nesses 9 meses, a criança vai aprender a reconhecer a voz de sua mãe. Quando ela tiver uma certa idade, ela vai saber reconhecer a voz da mãe. Automaticamente vai ser também uma criança mais obediente, pois reconhecendo a voz de quem lhe criou, quem lhe deu vida, é mais fácil de fazer. Mas, depois que nasce, como é esse ensino? Como temos ensinado, como as mães ou os pais também têm ensinado seus filhos? Antigamente, na minha época pelo menos, minha mãe ficou o tempo todo com nós. Eu e meus 3 irmãos, minha irmã é mais nova, veio bem depois. E esse tempo todo ela esteve com nós ali na nossa infância inteira. Meu pai ia ao serviço, voltava, levava nós para pescar, porque ninguém sabe que ele gosta da pescaria. Mas assim foi a minha infância. Todo o tempo ela, vamos na igreja. Eu sempre fui mais teimoso, né? Sempre tem aquele que é a ovelha negra. Não, eu não quero ir. Assim foi. O tempo todo. Hoje, as mães, com essa dificuldade de valores, questão de trabalho, se de arrumar um emprego fora. Aí põe alguém na tutela daquela criança. Você não sabe, às vezes a pessoa pode ser boa, mas não sabe o que ela está ensinando. Essa parte é a parte respectiva de uma mãe.
que é aquela que gerou, sabe? E tem que dar aquela devida atenção à criança. A parte espiritual dominante na vida de uma criança é a mãe que passa. Ninguém mais pode passar. Os professores, minha tia Vera ali era professora, ela consegue implantar coisas na cabeça dos filhos dela, mas nos alunos ela não consegue. Porque os alunos vêm de casa, aquela parte implantada, parte religiosa, enfim, muitas coisas. Hoje em dia, a gente vê, as mães precisam trabalhar, colocam os filhos sobre a tutela de alguém, aí vai, não sabe o que está sendo passado para os filhos. Daí, vai a pessoa lá e coloca o filho na frente de uma televisão. Eu vou limpar a casa. Larga o seu filho na frente de uma televisão. O cérebro humano ele é muito complexo. Existe uma parte no cérebro humano que é chamada inconsciente. A televisão, se for analisar, ela sempre tem uma mensagem que a gente não enxerga. O olho humano não enxerga. Mas quando ela passa, automaticamente o teu cérebro capta aquilo. Ali passa homossexualismo, passa drogas, passa uma infinidade de coisas que não prestam, que é só o que eles ensinam. E larga o seu filho ali, durante aquele bom tempo. Um dia, aquela parte inconsciente dele cai para o consciente. Essa é a educação que tem sido passada hoje em dia. Muito tempo na frente de uma televisão. Está se perdendo aquela parte quando uma mãe educa um filho. Eu nunca... Uma coisa assim, tipo... A mãe me ensinou que não devia roubar, por exemplo. Quando eu era bem piá, lá tinha uns 6 anos de idade, eu saí do mercado, passei na frente de uma casa. Cortando meio longe, estava aqui a rua, bem na beira da rua tinha um carrinho vermelho. Nunca esqueci daquilo. Carrego, tenho 32 anos, isso faz uns 25. E eu me lembro que eu peguei aquele carrinho, faceiro, lá, estava na rua, estava tudo fechado, não tinha ninguém, fui embora. Cheguei em casa, assim, faceiro, e a faceirice acabou na mesma hora. O que tu tá com esse carrinho na mão? Onde é que tu tirou isso aí? Interrogatório policial, né? Daquele jeito. Perguntou, disse, não, mas eu achei na rua. Tá, mas por que tu não vai entregar? Achado não é roubado. Ah, não é essa política que eu te ensinei, não. Achado não é roubado, é política lá de fora. Fica muito fácil. Então, ela me fez eu ir lá na casa da pessoa e entregar o carrinho. Muitos anos depois, como todo mundo sabe, a maioria que sabe, eu paguei fora da igreja muitos anos. Tive em lugares que me arrependo, mas não pelo fato de ter aprendido, mas sim por ter feito. E recebi convites. Vamos para uma casa lá, assim. Não, cara, vou para minha casa. Talvez aquele pequeno gesto de achado não é roubado, talvez não, com certeza, me fez voltar lá no passado e hoje eu estou aqui, poderia estar preso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aquele pequeno gesto. Amém. Não podemos substituir esse ensino das mães por uma tutela de alguém que a gente não conhece, não se sabe o que ela vai ensinar. De repente vai ali e deixa seu filho durante horas na frente de uma televisão que só está enchendo a cabeça dele de porcaria. Você não está vendo. Você para e olha na frente da televisão que não vê nada. Mas tem pessoas, eu analisei, pesquisei umas coisas na internet e um homem falou assim, eu não via. E eu comecei a orar e Deus começou a me mostrar. Em certos momentos passa uma imagem muito rápida, tem uma mulher nua, sabe? Uma mulher nua, tem um cigarro de maconha, tudo desenhado assim, bem escondido, que é para o olho humano não ver, mas para o subconsciente captar aquilo. Talvez, por causa disso, hoje esse mundo anda tão perdido nessas drogas, por esse fato de que as pessoas não percebem. Dificilmente você vai perceber o que está acontecendo à sua volta, você olha só com os olhos. O seu consciente, seu inconsciente, ele está ali escondido. Ele vai um dia, ele vai aflorar na sua cabeça. Com o passar do tempo, voltando à parte da instrução das mães, então, se você instruir o seu filho desde novinho a andar nos caminhos do Senhor, quando ele é novinho começa a falar, você começa a ensinar para ele, assim, meu filho, quando ele acorda, meu filho, vamos orar para o Pai do Céu. Mãe, eu não vou, por quê? Criança e criança. Por quê?
Ah, meu filho, porque o Papai do Céu é bom. A gente acordou, a gente tem a vida. Ah, então tá. Vai ensinando. Ah, vamos almoçar. Vamos orar, meu filho. Ora pelo almoço. Ah, mas por que, mãe? Tem que orar? Ah, Papai do Céu que deu a comida para nós. Deu o alimento para nós. Ah, mãe, mas ele veio trazer uma sacolinha? Pergunta de criança é puxa, né? Aí você disse, não, ele deu um emprego para o seu papai, deu um emprego para a sua mãe. E construindo. Vai chegar o dia que essa criança vai voltar da escola com um caderno. Se de repente, tem mães que não analisam essa parte, mas tem que cuidar também a parte que é ensinada na escola. Aí vem lá uma pergunta de ciências. Ah, de onde veio o homem? Aí assim, do macaco. O que você faria numa situação dessa? Você vai dizer para ele, não, meu filho, o homem foi feito de barro e Deus soprou nas suas narinas e ele deu-lhe vida. Ele responde isso na prova, ele é automaticamente reprovado, né? Porque eles não acreditam. Mas existe uma forma. Ontem eu conversei com uma pessoa, ela falou que pede sabedoria e entendimento. E eu fiquei com isso gravado na cabeça. Quando uma mãe responder uma pergunta dessa, de uma forma subliminar, assim, meio escondida, como é passada aquelas mensagens na televisão, tem que pedir entendimento e sabedoria a Deus. Quando seu filho aparecer com alguma coisa do tipo, é só uma sugestão no caso, né? Mas vai haver outros tipos de. Faça ele apenas ir para a escola com uma dúvida. Essa dúvida a professora vai tentar responder, porque no momento que você. Ah, mas meu filho, se o homem veio do macaco, de onde veio o macaco? Ah, o macaco veio do peixe, do lado dos répteis, debaixo da água. Aí você. Tá, mas os répteis? Onde vieram os répteis? Ah, os répteis vieram os répteis e os peixes vieram lá dos insetos submarinos. Aí ele vai ficar pensando. Aí você pergunta, tá, mas os insetos vieram de onde? Ah, os insetos vieram de células, de bactérias, de infinidade de coisas. E aí, ele vai, tá, mas e essas células eram de moléculas. Aí você pergunta para ele, tá, mas se o homem veio do macaco, o macaco veio do peixe, o peixe veio do inseto, o inseto veio da bactéria, por que ainda tem macaco, peixe? Ainda existe o macaco, existe os peixes, existe as bactérias, existem os insetos. Por que ainda existe? Na hora, só vai ficar aquela dúvida. Ele vai para o colégio, vai perguntar para a professora. Só vai tentar descobrir um jeito de explicar, mas com certeza um dia é Deus que vai responder essa pergunta para ele. Pode ter a certeza disso. Então, pedindo sabedoria a Deus, nesses momentos, é que você vai conseguir instruir seu filho. Não adianta querer instruir com sabedoria humana. Sabedoria, o homem não tem sabedoria alguma. Tanto que Provérbios mesmo fala. A verdadeira sabedoria provém de Deus, de temer a Deus. E agora? Não devo ter falar. Acontece, é a primeira vez. Essa parte da sabedoria divina, ela é maior do que a gente mesmo pode imaginar. Nós tentamos descobrir, aprendemos matemática no colégio, aprendemos física e uma infinidade de coisas. É só Deus que pode nos ensinar essa parte. Eu tenho certeza que Deus sempre ouve a oração de uma mãe. Se você pedir, assim como Salomão pediu, Senhor, dá-me sabedoria para guiar este povo, que é muito numeroso, Deus deu a ele sabedoria. Eu sei que existe sinceridade no coração de uma mãe. E no momento que ela pedir com sinceridade, porque hoje em dia está bem complicado mesmo a situação de ensinar, né? Pedir com sinceridade a Deus, para que Ele dê entendimento, sabedoria, para poder ensinar o seu filho a andar na contramão do mundo, com certeza Ele vai conceder. Deus sempre ouve a oração de uma mãe. E com certeza ouviu da minha, deve ter orado não sei quanto tempo. E hoje, graças a Deus, estou aqui. Amém. Glória a Deus.
E com certeza, mesmo depois de todo esse tempo, você vai ensinar para o seu filho. Não sei, não é o caso de todos, né? Mas alguns machos aí, por aí, geralmente decidem seguir um rumo. É a teimosia do cidadão, né? É a teimosia do ser humano. Minha mãe me ensinou sempre a andar certinho. Um dia, outra coisa que eu nunca esqueci, acho que uns 6 ou 7 anos. Ela veio e disse: Márcio, vamos na igreja. Mãe, eu não vou ir na igreja. Aí eu me lembro que ela: mas vamos, senão tu vai ficar de castigo um mês. Assim. O dia que eu tiver minha liberdade, eu não vou mais na igreja. Bom, preciso nem dizer, ela deve ter sofrido um monte com isso. Mas mesmo assim me obrigou. É obrigado mesmo que a gente tem que ir. A gente vai lá e ouve, vai aprendendo. Um dia a gente ouve a voz de Deus. E graças a ela, essa minha vida no mundo foi meio não, totalmente conturbada. Né? E eu sempre achei um estranho no meio de tanta gente. Achava que, se eu ir numa festa, vou ser feliz. Não consegui ser feliz. Estava numa festa e aquela voz dizia: o que você está fazendo aí dentro, Márcio? Isso aí foi uma pequena instrução que carreguei de berço e nunca saiu da minha cabeça. Por isso que se diz que a instrução de uma mãe, ela nunca sai da cabeça de um filho. Quando a palavra de Deus fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, não significa que ele não vá sair da igreja. Significa que ele não consegue fugir mais da verdade. Pode tentar, pode fazer o que quiser, pode até morrer lá fora, mas eu vou dizer uma coisa: ele vai morrer consciente de que está errado. Não adianta negar. É a consciência humana. É Deus que coloca no nosso coração e na nossa cabeça. Podemos fugir disso, mas não tem por onde fugir. Eu sei porque eu tentei durante 15 anos fugir da igreja. Todo mundo falava e estava pagando. Não tinha muito. E com certeza a oração dela ali, que me trouxe até aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Dela e de outras pessoas. A tia Vera Lete, as tias lá, tias por aqui também, tem pessoas da igreja que conhecem aí, que eu venho e oram por mim. Mas hoje é um dia de homenagem às mães. E não há melhor homenagem a uma mãe do que a felicidade de um filho. Com certeza, Deus ouve a oração de uma mãe, porque o filho vai pedir geralmente: Senhor, eu quero uma bicicleta para mim ser feliz. Aí vai lá, Deus dá uma bicicleta. Só para ver. O cara vai dar 2 voltas na bicicleta e acabou essa felicidade. Ou se quer empolgação. Aí, Deus: Senhor, eu quero um emprego, quero ganhar bem. Tu ganha um emprego. Trabalha 2 meses e acabou-se toda aquela felicidade. E assim vai. O ser humano, o homem, não sabe qual o motivo de sua própria felicidade. Pode procurar onde tiver que procurar e não vai encontrar uma felicidade igual a de estar nos pés de Cristo. Não existe. E a mãe, ela geralmente pede só uma coisa: Senhor, cuida do meu filho. Ela não pede por ela mesma, ela pede pelo filho. É por isso que Deus ouve a oração das mães. Ele pode vagar lá fora, fazer uma infinidade de coisas, mas um dia ele vai ouvir a voz de Deus. É manter os joelhos no chão e nunca desistir dele. Nunca desista. No momento que você desistir, você está entregando os pontos. Não desista do seu filho um minuto. Um dia ele vai ter a oportunidade, vai ouvir a voz. Você vai estar dispensada da sua. Não vai ter culpa alguma depois da escolha dele. Ele vai ser. Aí, justamente é ele e Deus. Mas sua oração vai ser atendida. Também, uma palavra aos filhos, já que não existe dia dos filhos, então, gostaria de falar, não existe dia dos filhos. Gostaria de ler em Êxodo 20, versículo 12. Amém? Honra teu pai e tua mãe,
para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o único dos mandamentos que tem promessa. Esse prolonguem os seus dias na terra, às vezes dá a impressão que Deus vai fazer um passe de mágica. Não é. Se ouvir do seu pai, você não vai se meter em furada, você não vai arrumar confusão, provavelmente vai viver um pouco mais, né? Vai viver até uma idade. Mas eu quero falar a esses meninos, até os filhos mais velhos também. Existe uma coisa que dentro da igreja eu pensava, eu vou ser sincero, eu pensava que eu estava preso. Sabe que a igreja não é uma prisão. Que a igreja tu não pode fazer isso, não pode fazer cheio de regras. E o mundo pode fazer tudo o que tu quiser. Uma impressão só. Porque no eu achar que estava preso aqui dentro, eu decidi ir lá fora. Lá fora tu pode fazer uma infinidade de coisas. Mas na realidade tu vai conseguir fazer bem pouquinho. Porque o pouquinho que tu fizer tu já vai ficar preso nele mesmo. Já te algema naquilo ali e depois para se livrar é complicado. Não existe maior liberdade que estar dentro de uma igreja. Vir na igreja não é obrigação. Tu não é obrigado a vir. Ninguém te botou uma algema. Tu vem porque tu quer, porque o teu coração deseja. Tu deseja encontrar a Deus, aí você vai ser feliz. Procurar a felicidade lá fora, achando que essa liberdade falsa que existe lá vai te fazer feliz, é engano. Não tente fazer isso, porque já temos exemplos demais de pessoas que tentaram. Essa é a palavra que eu queria deixar para os filhos e queria contar minha mãe. Eu nem sabia que ela ia ir longe. Eu queria dizer com certeza que me manteve em pé esse tempo todo foi ela de joelhos. Amém. Glória a Deus. Nunca desista do seu filho. Porque um dia ele vai voltar. Ele vai ter a oportunidade de fazer uma escolha. É de joelhos que você vai conseguir que Deus dê a ele essa chance. Eu sei onde é que eu estive. Nunca esqueci o que eu fiz e os lugares que eu andei. Mas eu sempre tive uma certeza que ela estava orando. De repente, só Deus sabe onde estaria hoje. Passar a oportunidade para encerrar. E desculpe qualquer problema de eu me perder e me esquecer. Esquecer essa oportunidade. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Neste momento eu quero convidar o Djapo, que estará cantando um louvor.